Olá pessoal, tudo bem? Coisas pitorescas, a gente vai lembrando, me lembrei de três personagens que têm um fato em comum e além de histórias extremamente interessantes, né, sobre a vida deles que eu quero dividir com vocês. O primeiro é um general, que é George Washington, né, que é o pai da nação americana. A gente vê retratos de Washington, ele está sempre assim, porque ele usava dentadura de madeira. Você imagina, 250 anos atrás, né, coitado, difícil arrancar um sorriso dele. Mas o Washington é extremamente admirável, tem um fato, ele era simplesmente o homem mais rico da nação. E ele arriscou, ele quando comprou, ele decidiu liderar a guerra contra a Inglaterra, a guerra de independência, ele se perdesse, não ia tomar um puxão de orelha, ele ia ser enforcado. Então, ele realmente, o Washington resolveu brigar contra o maior exército do mundo, o exército mais bem treinado, que era o exército inglês. Né? E o Washington não tinha exército. Ele juntou uma milícia lá, né? Você tinha lenhador, tinha índio, tinha comerciante, tinha de tudo. E ele tinha que administrar, não tinha nem uniforme. A arma que conseguisse, né? Para lutar contra o exército mais bem armado. Mas tem uma coisa, o exército inglês, os famosos casacas vermelhas, né? Porque o Washington levava as brigas todas, as guerrilhas para a mata, porque é fácil você ver alguém de casaco vermelho no meio do mato, não tem nada vermelho, então a centenas de metros eles eram. Mas mesmo assim era muito difícil, os americanos sofreram muito, perderam muitas batalhas, o exército inglês muito bem treinado. Essa coisa do vermelho é porque isso é uma convenção europeia, milenar, quer dizer, iam para o campo de batalha os países europeus, sempre em campos abertos, e quando a coisa, eles se misturavam lá no meio, acabava matando o próprio companheiro, um colega de. Então, a elite militar europeia um dia se reuniu e disse: vamos combinar o seguinte: ó, inglês usa vermelho, francês usa azul, alemão usa preto. Então é isso. Aliás, isso aí passou inclusive para as seleções de futebol, né? Por isso que o inglês é a camisa vermelha, por isso que a Alemanha parece o uniforme do Corinthians, é preto e branco, e o francês o Le Bleu, o azul e tal. Mas então os ingleses lá de vermelho, mesmo assim o Washington penou muito para conseguir ganhar, vencer os ingleses na guerra. O que ele fez? Esses mesmos militares, quando se reuniram para definir a cor dos uniformes, definiram o seguinte: era elite militar europeia. Ó, vamos fazer o seguinte, outra coisa, vamos combinar aqui. Ninguém mata oficial, hein? Os oficiais, o cara volta humilhado para casa, prende, mas não vão matar. Tá bom, então ninguém matava, ninguém atirava. Né? E a primeira coisa que o Washington fez, quando viu que ia perder a guerra, chamou os soldados e disse assim: quando os ingleses vierem, vocês vão ver uns 2 ou 3 montados a cavalo, com a peruca. Atirem nesses, que eram os oficiais, o resto andava a pé. E era isso que os americanos faziam. Primeira coisa, matar os oficiais. Então, tem diversas batalhas que os ingleses vinham, um batalhão super bem equipado, bem rodado. E logo, pá, no início da guerra, morriam os capitães, e aí o exército ficava perdido. Então, de repente, corriam um para um lado, outro para o outro. E essa foi uma grande tarde, e o Washington fez isso mesmo. É, passando aí uns 30 anos para frente, depois de Washington, vem o imperador Napoleão Bonaparte. Né? Vocês imaginem, Napoleão Napoleão se autocoroou, né, e tal. Napoleão, essa história de dizer assim, Napoleão perdeu para a Rússia por causa do inverno. Não, que é isso, todo mundo conhece inverno na Europa, não ia perder. Napoleão, na verdade, chegou a Moscou. Napoleão entrou, olha, 500 mil homens, hein? Meio milhão de homens, 500 mil homens, Napoleão levou, invadiu, entrou na Rússia. Só que quando Napoleão ele chegou em Moscou. Quando ele chegou em Moscou, os russos tinham ido embora e queimado tudo, não deixaram um grão de nada. O exército francês já chegou arrebentado lá, né? Chegaram lá, imagina a cara de Napoleão, sabe o cachorro quando corre atrás do carro, atrás da roda do carro para, o cachorro fica assim. Foi o que aconteceu com Napoleão. Chegou em Moscou e não tinha nada, tudo destruído, tudo queimado, voltou para trás. Você imagina? E os franceses foram se arrebentando. Aí pegaram o inverno para voltar para a França. Imagina, 500 mil homens no início, só chegaram 27 mil em Paris.
na França, na verdade. Quer dizer, 27, 5%, né? Impressionante. E aí Napoleão caiu, gastou muito, perdeu muita gente, e inclusive quando ele voltou, Alexandre I que já veio lá atrás do Napoleão, empurrando e matando os franceses, e depois ainda entraram na França, se uniram aos outros imperadores, os outros reis da Europa, já vinham com essa ideia, ó, depois da Revolução Francesa vão acabar com essa história, porque o negócio de pegar rei, degolar, rei rainha, arrancar a cabeça e botar um outro para todo mundo, não dá certo isso aí. Enfim, e os russos chegaram até, e realmente depois conseguiram depor Napoleão, em 1814, não, os russos, enquanto estavam em Paris, esperando pela queda de Napoleão, iam nos restaurantes e achavam que os franceses demoravam demais para atender, né? Demoravam, e os russos falavam assim, rápido, rápido, bistrô, bistrô, que eu não estou com, a minha pronúncia não está muito boa, mas bistrô é rápido em russo, e aí ficou o nome. Então os restaurantes que passaram a servir comida rápida chamam os bistrôs, que é o fast food, é o lugar de comida rápida na França, o bistrô. E Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão, quando então ele é exilado, o primeiro exílio vai para Elba, acontece uma coisa maravilhosa. Aqui no Brasil, olha só, hein? 1814, Dom João estava no Brasil. A maçonaria tinha muita importância. A maçonaria tentou a Inconfidência Mineira, não deu certo. E em 1814, quando Napoleão vai para o exílio em Elba, alguém aqui no Brasil, na maçonaria brasileira, teve uma ideia, que eu não sei se é uma ideia bestial ou se é uma ideia de besta, mas é impressionante que alguém propôs e toparam, que foi o seguinte: buscar Napoleão Bonaparte, tirar Napoleão do exílio, para ele vir fazer independência no Brasil. Aquele quadro do Dom Pedro, né? Imagina, seria Napoleão Bonaparte no Brasil. Alguém propôs e toparam. E os maçons juntaram um baú de dinheiro, de moedas de ouro. Mantiveram contato com a maçonaria americana, que essa sim era próxima da maçonaria francesa, né? Então, aqui foram ao Grão-Pará, a província do Grão-Pará aqui no Brasil, que era um estado enorme que tinha, no norte do Brasil, com esse baú de dinheiro, pegaram um navio, foram até os Estados Unidos, lá pegaram um americano que seria o intermediário para ir a Elba contratar Napoleão. Só que isso demorou muito sair do Brasil, Estados Unidos, até chegar lá Elba é uma ilha próxima da Itália, Mediterrâneo. Chegar lá, Napoleão já tinha voltado para a França, voltou nos braços do povo, voltou a ser imperador. E Napoleão volta assim, ele furou o negócio da independência brasileira, lógico, mas Napoleão volta a ser imperador. Aí vem logo a famosa batalha de Waterloo, que é França contra a Inglaterra, lá na Bélgica, né? E tem coisas na vida, a gente vem na hora errada, a gente tem Napoleão, coitado, não dormiu na véspera da batalha com uma crise de hemorroidas terrível, terrível. E Napoleão, o exército francês, era isso, era motivação, era Napoleão na frente e tal, no cavalo, né? Mas Kika não teve jeito, coitado, as hemorroidas ele não conseguiu, imagina, se ele não conseguiu dormir, como é que ia subir no cavalo? E aí foi a derrota em Waterloo e Napoleão vai para o exílio final e tal. Bom, esse é o imperador. E o último é o duque, que é o nosso famoso duque de Caxias. Você imagina que esses títulos de nobreza, né? Você tem 5, é uma coisa rápida para gente. O menos graduado, o mais baratinho, é o barão. O Brasil era cheio de barões. Depois vem o visconde, o Brasil tinha um bocado. Depois vem o conde, tinha alguns. Aí vem o marquês. E o duque é o mais próximo do rei, o mais próximo ao imperador. Tanto é que na Inglaterra os filhos dos monarcas são duques, né, e tal. E o Caxias, na época da Guerra do Paraguai, ele era marquês e ele foi nomeado chefe do exército brasileiro lá. E a guerra começou em 1864, em 69 ele já estava velho, estava com a minha idade, já estava bem velho. E ele volta ao Brasil, vai ao imperador e diz: imperador, vencemos a guerra. Entramos em Assunção, Solano Lopes fugiu, então nós vencemos a guerra. Aí o imperador disse: não, eu quero Solano Lopes. Mas, imperador, nós estamos lutando contra mulheres e crianças fantasiadas de homem. Bota um bigode postiço, roupa de homem. Não tem, mas eu não vou. Eu quero Solano Lopes, vivo ou morto. E Duque de Caxias, Marquês de Caxias, disse: então eu entrego o meu cargo aqui. Foi uma coisa, e entregou de fato. Cara. Eu me recuso a matar mulheres e crianças. E o Dom Pedro II chamou o Conde Deu, que era o genro dele,
que não era era o marido da princesa Isabel, mas não era nem para ser ele, era para ser o irmão dele, a história é outra. E o Conde deu, me lembra, sabe quem? Sabe Agostinho Carrara? O cara tá no bem bom lá, de repente alguém fala assim, você vai lá comandar, você vai lá matar Solano Lopes. Eu? E o Deu foi lá, acabou matando e tal. Mas então essas três histórias, o que eles têm em comum é que eram militares. E agora a gente tem falado muito de militar e tal. Então, é isso aí, pessoal. Queria dividir isso com vocês. Um forte abraço a todos.